Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre mudança organizacional. No vídeo anterior nós falamos sobre a teoria do desenvolvimento organizacional e essa aula vai tratar especificamente da mudança, né? Esse elemento que está aí inserido no desenvolvimento organizacional é em prol da mudança que o desenvolvimento organizacional ele existe. Então vamos compreender um pouco o que é a mudança e como ela age, né? Como que ela acontece dentro das organizações. E para iniciar esse estudo, né, vamos ver aqui o que é realmente a mudança, né? Entender esse conceito que nós conhecemos, né? Todo mundo sabe o que é mudar, né? Mas vamos ver como que os teóricos tratam isso, né? Porque mudança é o quê? É a gente sair de um estado conhecido, né? A gente sai de um patamar, de um momento, e a gente passa para uma outra situação, né? A gente sai da nossa chamada zona de conforto, seja por qual motivo for, né? Geralmente as coisas não estão acontecendo da forma que a gente quer e a gente precisa, né, fazer então esse processo de mudança para a gente atingir então uma nova situação, né? Um novo momento ou uma nova situação. E o Chavenato vai trazer para a gente uma definição, né, de mudança. Ele diz que mudança é a transição de uma situação para uma outra situação diferente, ou então a passagem de um estado para um estado diferente. E a mudança ela vai implicar em quê? Em ruptura, em transformação, em perturbação e em interrupção. Então, sempre que a gente ouvir, né, falar sobre essas 4 palavras aqui, seja num contexto pessoal, como num contexto das organizações, a gente sempre tem em mente que trata-se da palavra mudança. E a mudança, né, organizacional, a gente sabe que ela ocorre, óbvio, dentro das organizações, e as organizações elas são compostas por 3 elementos. Tá aqui para a gente lembrar. 3 elementos da organização. Nós vamos ter a estrutura organizacional, então a estrutura. Nós vamos ter também a tecnologia, é um outro elemento da organização. E nós vamos ter também o comportamento. Comportamento aqui ligado às pessoas. E é um elemento muito importante dentro da organização. Porque a organização formada por pessoas, as pessoas é que vão ser os responsáveis ali para fazer com que aquela mudança que se pretende realizar aconteça realmente. E quando ocorre alteração, né, em algum desses 3 elementos, existe então a mudança. Então mexeu em algum momento em um desses 3 elementos, a mudança então ela acontece. E vai ser a percepção de urgência, né, lá da alta direção da organização que vai determinar a velocidade com que a mudança organizacional precisa acontecer. Então essa mudança ela pode acontecer de forma lenta e contínua. Quando então a organização ela pretende melhorar o seu desempenho de uma forma suave, de uma forma integrada e democrática, né, e vai envolver todos ali da organização num mutirão de esforços, né? Então essa mudança ela pode ser lenta e contínua,
Mas a mudança também ela pode acontecer de forma rápida, radical. Nós vimos na aula anterior sobre a teoria do desenvolvimento organizacional que a mudança ela é realizada a longo prazo, é um processo gradativo, é um processo contínuo, mas também existem mudanças na organização que precisam acontecer de forma rápida, porque essas mudanças precisam acontecer de qualquer forma, senão a organização pode até mesmo acabar. Tá? Então, assim, normalmente o processo de mudança ele é lento e contínuo e ele precisa ser assim porque ele muda a cultura organizacional, as crenças, os valores, mas existe um momento em que ela precisa ser radical, precisa acontecer de forma rápida porque é uma questão de sobrevivência. Tá? Então, assim, a gente sempre tem essa percepção de que é lento, gradativo e contínuo, mas em alguns momentos, né, ou em alguma organização, essa mudança precisa ser rápida, porque senão ela vai acabar. E aí, essa mudança rápida e radical, ela pode ser feita, por exemplo, pela reengenharia, que nós vamos ver também numa aula específica falando sobre reengenharia, né, que é aquela mudança mesmo de todo o contexto da organização. É como se a organização ela acabasse e começasse do zero. Né? Tudo que existe dentro dela, existe nela, né, como organização, termina, né, é extinguido e uma nova organização então ali se começa a nascer. E aí, passando aqui para esse quadro, nós vamos ter alguns tipos de mudança, né? A mudança, por exemplo, na estrutura organizacional, ela pode ocorrer quando existe o redesenho da estrutura de órgãos e cargos, novos paradigmas, né, organizacionais, a redução de níveis hierárquicos, novas redes de comunicação. Então, quando acontece, né, esses processos aqui de redesenho, redução de níveis hierárquicos, novos paradigmas, novas redes de comunicação, são mudanças que acontecem dentro da estrutura organizacional. Mudanças na tecnologia trazem redesenho do fluxo de trabalho, né, porque a tecnologia mudou, então o fluxo de trabalho muda também. Se for uma tecnologia mais avançada, pode ser até mesmo que esse fluxo fique até mais reduzido, né? Geralmente fica mais reduzido. Novas máquinas, equipamentos, instalações também aparecem nas mudanças tecnológicas, novos processos de trabalho e novos métodos de trabalho também para poder se adaptar à mudança tecnológica. Mudanças nos produtos ou serviços, né, que é a criação e desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, a melhoria dos produtos ou serviços atuais, né, porque nem sempre a criação e desenvolvimento de novos produtos eliminam produtos e serviços que já existentes. Né? Às vezes é um upgrade que é dado, né, porque existe público também para aqueles serviços e produtos que já existem, mas existe também um público que quer ir um pouco além, né? Aqueles que são mais, que gostam mais de inovações, né? Então, quando a gente fala de mudança nos produtos ou serviços, tanto pode ser a criação e desenvolvimento de novos, como a melhoria daquilo que já existe e a melhoria dos serviços ao cliente. E mudanças nas pessoas ou na cultura da organização. Então, quando acontecem essas mudanças, aparecem novos paradigmas culturais, novos relacionamentos entre as pessoas, novos conhecimentos, capacidades, habilidades. E essas mudanças nas pessoas podem acontecer nas pessoas que já estão ali na organização, quando também entram novas pessoas, elas trazem
novos conhecimentos, novas capacidades, novas habilidades, né? Aí, as pessoas também criam suas novas expectativas, novas percepções e novas motivações ali dentro da organização. Então, né, sempre ter em mente, né, que quando a mudança, quando são alterados, na verdade, a estrutura, a tecnologia e o comportamento, acontece a mudança. É necessário, né, que a organização ali, diante dessas alterações, ela mude para ela poder, então, se adaptar à nova realidade. Aqui nós temos um modelo, né, de Kurt Lewin, que foi um psicólogo social. Então, a gente já vê aqui também, né, mais um psicólogo social, aí trazendo, né, sua contribuição aí para a organização, né, trazendo a psicologia para dentro da organização, porque trata-se de pessoas. E aqui ele traz nesse modelo as fases do processo de mudança. Como que o processo de mudança ele acontece, né? Como que isso se dá dentro da organização. E a gente vê nos concursos públicos muitas questões que vão trazer essas fases. A fase do descongelamento, a fase da mudança propriamente dita e a fase do recongelamento. E o que é isso? A fase do descongelamento é a fase inicial da mudança. É aquele momento que vai fornecer, né, argumentos para a mudança. Vai mostrar, é aquela etapa, né, que vai fazer com que as pessoas sintam essa necessidade da mudança. É mostrar que velhas ideias e práticas não fazem mais sentido, né? Aqui no descongelamento é aquele momento de mostrar que o modelo atual não funciona mais. É necessário, então, mudar. Não funciona mais esse modelo atual. Então, é preciso mudar. E aí, essa necessidade de mudança, nessa fase do descongelamento, ela precisa ser mostrada, né, para toda a organização. E aí, após a fase de descongelamento, nós vamos ter, então, a fase de mudança mesmo, né, onde é introduzido ali as mudanças desejadas. O que é preciso mudar, né? Isso foi falado lá no descongelamento, foi dado todos os argumentos para que essa mudança, para mostrar que essa mudança é necessária, e no processo de mudança mesmo, nessa fase aqui, é a introdução das mudanças desejadas. Novas ideias e práticas, então, são aprendidas e experimentadas por toda a organização. Não é só por um grupo específico. Toda a organização passa, então, a ter contato com essas novas ideias e práticas. E aí entra a parte da identificação e internalização de novos valores, atitudes e comportamentos. Aqui ocorre, né, a mudança da cultura. E a partir, então, da mudança, chega-se na etapa final, né, que é a etapa da estabilização da mudança. Nesse momento, que é chamado de recongelamento, né, porque a gente viu aqui, descongelou, mudou, né, porque aqui a gente pode até pensar, né, de uma forma assim, para ficar mais clara, a organização existente, né, a organização atual. Ela tem todo um conjunto de valores, de crenças, uma cultura organizacional muito forte, consolidada. Ela precisa descongelar. Ela descongela ali todo aquele sistema de crenças e de valores. Ela é como se ela quebrasse esses paradigmas, né, que existem na organização.
ela efetua então a mudança, introduz essas novas ideias, essas práticas, e aí volta ao recongelamento. E aí forma-se uma organização nova, né? Nova no sentido de ter uma nova cultura organizacional. É a consolidação do novo padrão de comportamento. Novas ideias e práticas que foram introduzidas aqui na fase de mudança são então incorporadas de forma definitiva e passam então a fazer parte da nova cultura da organização, né? Então é a incorporação de um novo padrão de comportamento, né? Isso mesmo, que faz começar, que vai passar então a fazer parte da cultura organizacional. Muita coisa, algumas coisas, digamos assim, da organização atual ainda podem permanecer na nova organização, né, com uma nova cultura, mas com uma nova roupagem, tá? Então, porque esse processo de mudança apresentado aqui pelo modelo do Lewin é porque a organização, o modelo atual daquela organização não estava mais funcionando, né? Então, assim, alguns elementos ainda podem vir da organização atual, aqui nesse momento do descongelamento, para o recongelamento, mas é muito pouca coisa. E se vem coisa para cá, ela toma então uma nova roupagem. E aqui nós temos uma questão do SEBRASP sobre o processo de mudança organizacional. Então ele fala que acerca desse processo, do papel do agente de mudança e das características das organizações formais modernas, ele pede para a gente julgar o item como certo ou errado. E aí vai falar, né, que em um processo de mudança planejado, o agente de mudanças será o responsável pela administração das atividades de mudança dentro da organização, podendo ser um executivo, um funcionário da organização ou mesmo um consultor externo. E aqui a gente vê, né, que essa questão ela está certa, é exatamente isso, né? Na mudança planejada nós vamos ter essa figura muito importante aqui, ó, que é o agente de mudança, né? Isso aqui é muito cobrado em prova, né? Toda vez que se fala em mudança organizacional, fala-se muito em mudança planejada, porque essa mudança ela realmente exige todo um planejamento, ela exige um diagnóstico, ela exige baseado em dados e informações coletadas ali, e ela precisa de alguém que encabece esse processo de mudança dentro da organização, alguém que seja responsável por isso, né? E aqui ele lista, né, um executivo, porque a mudança tem que vir lá da alta direção, né? A alta direção é que define se é necessário mudar ou não, e é importante que essa comunicação, que essa comunicação de mudança venha de cima para baixo. Um funcionário da organização, que geralmente costuma ser um gestor de RH, até bem porque vai precisar, né, tratar com pessoas, e nada melhor do que um gestor de RH, né, que entende a parte comportamental, que trabalha ali diretamente, né, com o indivíduo, com a motivação, com as frustrações do indivíduo dentro da organização. Nada mais justo que ele participe desse processo de mudança. E também um consultor externo. E por que um consultor externo? Porque o consultor que vem de fora, ele não está contaminado pela cultura da organização, né? Ele vem com um olhar novo, ele consegue enxergar os erros, ele consegue enxergar os acertos de uma forma mais imparcial. Então isso ajuda,
né, a organização, quando ela traz um consultor externo para aplicar o desenvolvimento organizacional ali na empresa e então promover essa mudança. Então, geralmente, né, o agente de mudança, ou os agentes de mudanças costumam ser esses 3 atores aqui: um executivo, um gestor de RH e um consultor externo. Então, a questão aqui do SEBRASP, ela está correta. E lembrando, né, que o agente de mudança, ele é o responsável pela gestão das atividades de mudança dentro da organização. Ele meio que acumula funções ali, né? Ele tem o papel dele ali dentro, por exemplo, o gestor de RH tem o papel dele dentro da organização, mas quando a organização resolve implementar a mudança, o gestor de RH ele assume também esse papel de agente de mudança dentro da organização. Caminhando aqui, nós vamos ter a análise dos campos de força, que também foi desenvolvido, né, e identificado, criado aí pelo Lewin nos seus estudos aí das organizações. Então, o que aconteceu? O Lewin, ele percebeu que existiam forças positivas e também forças negativas, que poderiam tanto impulsionar quanto deixar aquele processo de mudança estático, né? Fazer com que aquele processo de mudança não acontecesse. Então, ele vai, né, e cria essa análise do campo de força. Pela observação dele, ele começa a ver, né, a velha situação e como que as pessoas reagem, né, dentro desse processo de mudança. E que ele vê que isso ocorre em razão de um grau de resistência a essas mudanças, né? Pessoas, né, nós, seres humanos, somos um pouco avessos à mudança, né? Pelos vários motivos que nós já falamos. Nós gostamos da nossa zona de conforto, nós gostamos de ter o controle das coisas e, de repente, a vida nos leva para um patamar que a gente precisa mudar, senão a gente não vai sobreviver ou a gente não vai sair daquele lugar, a gente não vai evoluir. Algumas pessoas, elas passam por esses momentos de mudança de uma forma mais tranquila, outras resistem muito e não conseguem se adaptar às novas mudanças. A mesma coisa acontece com as organizações. Por quê? Porque as organizações são feitas de pessoas. Então, as pessoas, como têm muita resistência à mudança, quando elas se veem ali no ambiente de trabalho dela, tendo que agir de forma diferente, realizar a atividade dela de forma diferente, muitas criam resistência. Às vezes, uma simples mudança num layout de uma sala já cria um grande rebuliço dentro da organização. Imagina quando a mudança ela mexe com a organização como um todo. Então, o Lewin vem e estuda isso, né? Mas a gente precisa também entender que existem forças que provocam a necessidade de mudança, né? Então, assim, a necessidade da mudança ela não acontece de uma hora para outra. Né? E a gente vê também que isso é muito cobrado em prova, que são as chamadas forças exógenas e as forças endógenas. São as forças que vão provocar a necessidade de mudanças nas organizações, né? Então, as forças exógenas são aquelas externas ao ambiente organizacional e as forças endógenas são as forças internas da organização, do ambiente organizacional. Né? Então, as forças exógenas, elas criam a necessidade de uma mudança interna na organização. Né? A partir delas, as
as organizações sentem que precisam mudar para se adaptar a essa nova realidade. E o que seriam essas forças exógenas, externas à organização? Novas tecnologias que aparecem, que dependendo do tipo de organização, ela é obrigada a adquirir, ela é obrigada a começar a utilizar. Limitações do tipo limitações políticas, econômicas, sociais, são tudo coisas externas à organização, coisas que ela não tem gerência, né, sobre isso. Então, uma limitação econômica, né, o país está passando por uma recessão, é uma força externa que impacta na organização internamente. E ela vai precisar ali realizar mudanças internas para poder passar por esse momento de recessão econômica. E mudança também nos valores da sociedade. Então, uma sociedade que deixa de consumir determinado produto, né? Uma sociedade que passa a consumir menos produtos industrializados, né? Prefere consumir algo mais natural. Então, são mudanças de valores, são elementos externos, forças externas que vão impactar dentro da organização. E nós temos também as forças endógenas, internas à organização, que criam a necessidade de mudança estrutural. Mudança estrutural da organização. E também comportamental. Comportamental. E que forças seriam essas que são capazes de provocar mudança estrutural e comportamental na organização? São tensões, conflitos, tensões que ocorrem nas atividades, conflitos de interação entre as pessoas, os grupos, né? Tensões interpessoais, resultados de desempenho. Então, são coisas internas que podem acontecer dentro da organização, que a organização ela tem total gerência e que ela precisa ali tomar algumas decisões e realizar algumas mudanças, tanto dentro da sua estrutura quanto mudanças comportamentais ali na organização com os seus colaboradores. Então, as forças exógenas e endógenas, elas existem e elas provocam a necessidade de mudança. E aí, voltando aqui para a análise dos campos de força de Lewin, a gente vê que existe a situação atual, que ele chama de velha situação, e aqui, quando essa situação ela se apresenta, existem forças positivas à mudança, que são maiores do que as forças negativas, e quando as positivas são maiores que as negativas, acontece a mudança e surge então uma nova situação. Agora, se as forças negativas são maiores do que as forças negativas, o status quo é mantido. E aí, a velha situação é mantida e a mudança não acontece. Tá? E aí ele traz aqui alguns exemplos de forças positivas, que ele chama de forças de apoio e de suporte, como necessidades dos clientes, oportunidades de mercado, novas tecnologias, concorrência feroz, novas demandas sociais e culturais e culturas organizacionais adaptativas. E como forças negativas de oposição e de resistência,
é a acomodação dos funcionários, né? A questão da zona de conforto que a gente falou, da resistência das pessoas a mudarem, até mesmo adquirirem novos conhecimentos, hábitos e costumes da organização, dificuldade de aprender novas técnicas, miopia e falta de percepção do ambiente, né? As pessoas não enxergam o que estão acontecendo, meio que ficam alheias ali, né? Totalmente a par e alienadas do que está acontecendo no ambiente organizacional, os velhos paradigmas culturais que promovem muita resistência e as culturas organizacionais conservadoras, aquelas que não estimulam, né, a inovação, a criatividade dos funcionários. Então aqui ele traz essa análise dos campos de força para poder mostrar, né, que as forças positivas, e isso é um tanto quanto óbvio, né? Forças positivas, quando o grupo todo ele está voltado para a mudança, ele quer mudar, ele entende a necessidade da mudança, eles unem esforços e partem então para uma nova situação. Agora, se existem essas forças negativas que são muito maiores do que a vontade de mudar, a velha situação se mantém ali e nada acontece. E aí é muito interessante, porque na administração a gente fala muito em equilíbrio, né? Na vida como um todo a gente fala muito que é necessário manter o equilíbrio. Só que aqui no processo de mudança, o equilíbrio ele acaba se tornando um fator negativo, porque se eu tenho o equilíbrio das forças positivas, né, para esse processo de mudança, se eu tenho o equilíbrio entre as forças positivas e as forças negativas, nada acontece, né? Então, assim, as forças positivas, a vontade de mudar, ela tem que ser muito maior do que a vontade de permanecer naquele mesmo estado de coisas, né? Então, aqui o equilíbrio não funciona muito bem, né? A mudança, ela precisa dessa vontade, desse partir para a ação, né? De ir em frente para as coisas acontecerem. É essa união de esforços que vai fazer com que a mudança realmente aconteça. E para finalizar, nós temos aqui também uma questão, né, aqui da Quadrix, que vai falar sobre a mudança organizacional. Diz o seguinte, que o processo de mudança organizacional, ele é contínuo. Ok, até aqui tudo bem. Entre as forças endógenas, ou seja, internas, que requerem a revisão comportamental interna, ok? Citam-se as mudanças dos valores da própria sociedade, criando os novos desafios e restrições. E aqui de cara a gente já vê que essa questão ela está errada. E ela está errada por quê? Porque se ele fala que entre as forças endógenas, que são forças internas, citam-se as mudanças dos valores da própria sociedade? Não, né? Valores da sociedade são forças exógenas, ou seja, externa. São forças externas. Então não tem nada a ver com forças endógenas, né? Os valores da organização, aí sim, valores da organização são forças endógenas, internas, endógenas. Então a questão ela está errada exatamente por isso. Entre as forças endógenas, que são as internas, que requerem a revisão comportamental interna, citam-se as mudanças dos valores da própria organização e não da sociedade. Então, para tornar aqui a questão correta, tinha que ser valores da própria organização
em vez de falar em valores da própria sociedade. E aqui nós terminamos essa parte, né, da teoria do desenvolvimento organizacional, falando hoje especificamente nessa aula sobre a mudança organizacional, esse elemento, né, que faz com que o desenvolvimento organizacional exista, né, porque o desenvolvimento organizacional ele ocorre para promover mudança, né, para quebrar velhos paradigmas, para tirar a organização da sua zona de conforto, daquele modelo atual que não está mais funcionando e levar essa organização para um novo patamar, para um novo modelo, para um modelo mais dinâmico, um modelo que seja mais adaptado para a realidade que a organização está inserida ali no mercado, ok? Então, mais uma vez a gente sugere, leiam um material teórico do TEC, tem algumas outras questões lá sobre a mudança organizacional, façam as questões, né, os exercícios, temos bastante exercícios falando sobre mudança organizacional e exercitar é sempre a melhor forma de nós aprendermos e guardarmos todo esse conhecimento que vai surgir aí de uma forma mais fácil lá na hora que a gente estiver fazendo a prova. Então, até a próxima!